Vamos lá, irmãos, vamos começar. Hoje o tema do nosso estudo é do caminho da casa, não é isso? Casa significa família, lar, conjunto de membros que compõem uma família. Por que esse conceito de casa ele é importante para o Antigo Testamento, para o pensamento bíblico? Porque a ideia de casa tem a ver, de um ponto de vista teológico, tem a ver com a proposta mesma daquilo que Deus fez e do plano dele para nós. Lembra, né? O Senhor ele gosta de casas. Lembre do detalhe, Deus criou um jardim e colocou o homem nele. Gênesis 2,15, né? A gente já passou por esse texto aqui. E mesmo depois da queda, na pessoa de Jesus, Deus veio fazer o quê? Estar conosco, habitar conosco, né? Nós, a igreja, ela é templo do Espírito Santo, ou seja, ela é a casa do Espírito Santo. Um outro detalhe é que se a gente acompanhar a sequência bíblica, Jesus ele foi para o Pai para fazer o quê? Preparar uma casa para a gente. E Apocalipse 21 e 22 é o quê? Nós iremos morar eternamente na casa do Pai. Então essa ideia de casa, ela é muito significativa, né? Muito significativa dentro do contexto bíblico. E nesse capítulo 28 de Gênesis, hoje, que nós vamos estudar, nós temos essa ideia de uma casa aí que estava no caminho do personagem que a gente vai estudar hoje, né? Que é Jacó. E aí, só quem lê o capítulo 28, quem se lembra, que vai entender aqui. Porque aparece algumas casas aqui, né? Aparecem algumas casas aqui no capítulo 28. Mas tem uma casa que é essa que nós estamos fazendo referência aí, né? Com a temática no caminho da casa. Então, vamos ler o texto? Gênesis capítulo 28. Seguindo a sequência do texto, diz assim a palavra do Senhor. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que Deus, o Todo-Poderoso, o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaac despediu Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã, para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao pai e à mãe e à sua mãe, havia ido a Padã Arã, sabendo também que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi à casa de Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por lá. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei
por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me conceder, certamente te darei o dízimo. Até aqui a leitura. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Rogamos em nome de Cristo Jesus que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos eduque para a justiça, para que nos tornemos aptos para toda boa obra que o Senhor tem para realizar em nós e por meio de conosco. Ó Deus, que o Senhor me abençoe, me dê graça, que o Senhor me ajude, que eu seja fiel à tua palavra e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar ao coração da tua santa igreja. Que o Senhor me ajude a ser um vaso de honra nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia e o primeiro livro de Moisés que trata dos começos, né? Na segunda parte do livro, que é onde nós estamos aqui, né? Lembrando que a primeira parte do livro vai do capítulo 1 até o capítulo 11, e a segunda parte é do capítulo 12 até o capítulo 50, que é quando se encerra ali o livro de Gênesis. Então, nós estamos na segunda parte, e nessa segunda parte, o enfoque do texto é mostrar como Deus criou o seu povo a partir da história dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, e agora, a partir do capítulo, nesse capítulo que nós estamos lendo, começa-se a se desenvolver aí, né, a história de Isaac, finalizando a história de Isaac, começando a história de Jacó. No estudo passado, nós falamos sobre o tema da bênção ao ódio, né? E a partir de Gênesis 27, nós vimos que esse capítulo ele nos ensinou que o errado ele sempre vai estar errado, né? Que é naquela situação que nós tratamos aqui. Bem difícil o texto, né? O texto lá com Rebeca, né? E a questão lá da bênção, né? Que envolvia Jacó e Esaú. Então, o errado sempre será errado. Nós aprendemos também no capítulo 27 que o pecado ele sempre trará consequências na vida da gente. E, em último lugar, que apesar de nossas faltas, Deus ele estende a sua misericórdia. Foi assim com a vida de Isaac e de Rebeca, foi assim com a vida de Esaú e Jacó. E é assim com a nossa vida, né? Deus sempre estende a sua misericórdia, a sua graça, nos ajudando, apesar dos nossos pecados. E glória a Deus por isso. Mas continuando nessa trama, né? Nessa história maravilhosa, hoje nós vamos falar sobre essa temática aí, né? No caminho da casa. Por quê? Porque se nós observarmos direito a leitura, vai aparecer algumas casas aí, né? Jacó está na casa do pai, é mandado para a casa do tio, e na metade do caminho se encontra onde? Na casa de Deus. Então é casa para tudo que é lado, né? Mas o ponto aqui são as lições que esse caminho até a casa, né, tem para nos ensinar em relação à nossa vida, né? Então, essa é a pergunta que nós vamos abordar aí, né? O que nós aprendemos nesse caminho da casa? E, claramente, em primeiro lugar, nós aprendemos a obedecer
para não ser obstinado. Essa é a primeira lição que nós temos aí. Nós aprendemos a obedecer para quê? Para não sermos obstinados. O texto ele é muito interessante porque ele narra a sequência. Obviamente, a gente não tem como... E aí vale só um lembrete aqui, né? Capítulos e versículos, eles foram acrescentados ao texto bíblico há menos de 400 anos. Certo? Então, faz pouco tempo que isso foi acrescentado aqui. Certo? Isso aqui era um texto só. Era uma história só. Os 50 capítulos eram uma história só. Eu não sei, eu nunca vi, mas eu soube que tem uma Bíblia, eu não sei qual foi a editora que publicou, mas tem uma Bíblia que são todos os livros da Bíblia, só que sem capítulo e versículo. Ela é o texto só corrido, como se fosse uma carta mesmo. Eu nunca vi, mas eu li algo que tem uma editora que publicou. Se eu ver, eu com certeza eu vou comprar, porque essa é a proposta, né? Ainda bem que Débora não escutou, mas essa é a proposta do texto. A gente está estudando capítulo por capítulo, ponto a ponto, porque é uma questão mais de... A gente não tem a noite inteira, né? E assim, a gente não vai passar a semana inteira lendo e estudando aqui, né? Bom seria, mas não tem como. A gente trabalha, tem filhos e tudo mais. Então a gente está dividindo por blocos, né? Por blocos de capítulo, né? Mas se você ler aqui, por exemplo, o capítulo 28, ele é uma sequência da ideia do capítulo 27. Então, se a gente pudesse pensar assim, a gente deveria estudar 27 e 28 juntos. Só que ia ficar muito grande o estudo, por isso que eu dividi, né? E a gente começa, a gente finaliza, melhor dizendo, o capítulo 27, com Rebeca dizendo a Isaac, a gente tem que mandar esse menino daqui, mande ele para casa dos meus parentes, para ele casar com as mulheres de lá, porque se ele casar com as mulheres cananeias, não vai dar certo. Ó as esposas de Esaú. Isso é o final do capítulo 27, que nós vimos no encontro passado. Capítulo 28, como é que começa? Isaac chamou Jacó, ou seja, Rebeca convenceu Isaac a chamar o filho. Aí Isaac chama Jacó e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo. Então, Isaac chama Jacó, convencido por Rebeca, e diz: vem cá, meu filho, chorar aqui pela sua vida mais uma vez. E aí, a gente tem dois pontos aqui interessantes, né? Primeiro, o Isaac ele chama Jacó e proíbe ele de casar-se com as mulheres de Canaã. Por quê? Porque o que envolve aqui, irmãos, não é simplesmente uma questão étnica, ou seja, de raça. Não existe isso. Até hoje, judeus não são definidos por raça. Não tem uma cor, judeu é branquinho, do olho azul. Não. Essas coisas é da Europa. Esses racismo de cor, étnica, né, digamos assim, né, de país, isso é coisa de europeu. Israel, hoje você tem... Só um ponto aqui de explicação. Você tem judeu chinês. Você tem um judeu chinês. Você tem um judeu etíope, um cara bem negão, que branco só tem as palmas das mãos e o contorno dos olhos. Só isso. Mas o cara é judeu. Aí por quê? Porque o judeu não é uma questão étnica de raça, mas é uma questão de fé, de forma de ver o mundo. Então, a proibição aqui, ou seja, por que Isaac falou com Jacó para ele ir para a casa da família dele, encontrar uma esposa? Por uma questão de fé. Não que Rebeca fosse crente, né? Ela se tornou porque viu aquilo que Deus estava fazendo na vida de Isaac. Por isso que ela aceitou casar com ele. Aí você tem esse processo de conversão. Jacó também vai no mesmo caminho. Ele sai da casa do seu pai e vai porque ele está obedecendo ao que o pai e a mãe dele lhe mandaram. Então ele vai para a casa do seu tio. Só que verso 3 a 5, você tem que, além dessa exigência que o pai faz, dele não casar com esse tipo de mulheres,
O pai, no caso Isaac, faz o quê? Ele repete a bênção de Abraão pela vida do seu filho. É como se ele abençoasse Jacó de novo. Agora sabendo que era Jacó. Lembra capítulo 27, a gente teve aquela coisa, aquela munganga lá, né? Aquele negócio, aquela cama de gato lá que foi feita para ver se abençoava ele sem ele saber. Mas agora não, agora conscientemente Isaac abençoa Jacó. E o foco do texto é na obediência de Jacó àquilo que a mãe e o pai falou. E ele prontamente vai-se embora para Harã, né, que é uma cidade na Mesopotâmia. Né? Aí o texto volta nossos olhos para quais versos? Versos 6 até o 9. Que é um contraste. Verso 1 até o 8 está mostrando Jacó. Aí ele vai contrastar, ou seja, ele vai comparar com quem? Com Esaú. Verso 6 a 9. Porque Esaú ouviu, né? Ouviu que o pai abençoou Jacó e que ele foi lá e obedeceu. E aí o contraste é o quê? É que Esaú vai lá e faz o quê? Desobedece o pai, obstinadamente. Tem comentaristas que vão dizer aqui, não, mas peraí, ele ouviu que o pai não gostava das esposas dele, porque eram cananeias, né? Mas aí o que foi que ele fez? Ele procurou alguém na família. Mas qual família ele procurou? Na de Ismael. Ou seja, não é dos filhos de Abraão, que era no caso a mãe dele ou do pai dele, mas ele foi atrás de quem? Do filho da escrava egípcia, de Agar, e casou com uma das filhas dele. Ou seja, Esaú, ele demonstra com essa atitude uma profunda desobediência, obstinação, né? Minha mãe tem uma expressão que ela diz assim, o caba é ruim porque é ruim. Ele é ruim porque ele quer ser assim. Não, é para fazer isso, eu vou fazer o contrário. E ele foi lá e casou pela terceira vez, né? Mas o ponto aqui para nós, irmãos, e essa é a lição que nós aprendemos nesse caminho da casa, é que ou nós aprendemos a obedecer para não sermos obstinados, ou nos tornamos obstinados. Não tem um meio termo. Quando não nos submetemos obedientemente a Deus, o que acontece conosco? Né? Nós nos tornamos o quê? Obstinados em nosso pecado. Hebreus 3, 12 e 13, Romanos 6, 12 e 13 trazem essa mesma ideia. Não existe um meio termo. Ou nós obedecemos a Deus e nos submetemos a Ele, ou nós somos inimigos de Deus. Aqui, não sei se os irmãos conseguem perceber, lembra que a gente tratou lá no capítulo 4 de Gênesis, né? A partir da história de Esaú a partir da história de Caim e Abel. As duas cidades, né? Cidade de Deus e a cidade dos homens. Aqui continua essa luta. Você tem aqui dois irmãos que representam duas posições em relação a Deus. Ou você se submete obedientemente a Deus e a sua aliança, ou você se rebela diante de Deus a não se submeter na aliança. Isaac, Jacó e Esaú são a tipificação das duas cidades. Um que se submete à aliança de Deus, o outro que não se submete. Então, a gente não existe um meio termo nesse ponto aqui. Ou nos submetemos a Deus, ou nos submetemos ao nosso pecado, à nossa vontade. Por isso que a primeira lição nesse caminho da casa é o quê? Nós aprendemos a obedecer para não sermos obstinados, para não ser obstinado. Então esse é o desafio para a gente. Esaú, ele quis ser obstinado. E a gente às vezes é assim, né? Às vezes Deus nos adverte, Deus nos repreende, e a gente obstinadamente quer insistir no nosso pecado, quer insistir no nosso modo errado de agir. Mesmo Deus nos dando uma ordem clara, né? Aqui representado por Isaac, né?
e disse: olha, meu filho, vá para a casa do seu tio e tome uma mulher de lá, da sua família. E aí Jacó faz o quê? Vai lá e obedece. Esaú faz o quê? Viu isso, ouviu a história e fez o quê? Fez o contrário. Fez o contrário. Às vezes nós somos assim, né? A gente escuta a mensagem do domingo, passa daquela porta e a gente faz o contrário do que a mensagem diz. A gente é muito parecido com Esaú, né? É muito engraçado. Em segundo lugar, nós aprendemos a confiar no dono da casa. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui com esse texto, verso 10 a 19. Jacó ele sai da sua casa e vai agora para a casa do tio. Só que no caminho da casa dele para a casa do tio, ele entra numa outra casa. Qual casa? Na casa de Deus, né? E aí, no caminho, né, ele vai lá e adormece, pega uma pedra, né, e usa como travesseiro. E aí você reclamando do seu travesseiro, né? Reclamando do seu colchão duro. Jacó puxou uma pedra, meu amigo. Amém, Ed? Tá com dor nas costas? Deite no chão e pega uma pedra. Viu? Resolve. Tô brincando. Mas aí ele puxa a pedra e vai dormir. E quando ele está dormindo, Deus vem a ele em sonho, né? E uma coisa muito interessante, né? Eu já falei isso numa outra aula, né? Sonhos são aquilo que a gente, o nosso subconsciente, né? Ele traz pra gente aquilo que a gente passou às vezes na semana, assistiu na televisão, ouviu no celular e tal. E aí, mas Deus ele usa os sonhos. E Deus ele intervém nos sonhos. Isso é maravilhoso. Porque Deus não é Deus, às vezes os crentes acham que Deus está só aqui na igreja, né? Mas Deus não sabe nada do que está passando aqui dentro. Não. O diabo não sabe o que está passando aqui dentro, mas Deus sabe. É tanto que Deus governa os nossos sonhos. Jacó devia estar morto e cansado. Ele está de pé, lá de Israel até a Mesopotâmia. É uma caminhada muito longa. Fica cansado, se deita, puxa uma pedrinha ali, uma pedrinha ortobon, né? E aí se deita, encosta, e aí ele vai dormir e Deus faz o quê? Aparece a ele em sonho. Isso mostra que Deus ele governa todas as esferas da realidade. Deus ele governa toda a nossa vida completamente. Desde o sonho até a nossa vida acordada, digamos assim. Ele governa tudo. E aí ele sonha. E o sonho é que é maravilhoso, né? Deus, ele sonha com a escada, né? E essa escada, ela vai da terra ao céu. E ele vê no sonho os anjos descendo e subindo. Isso é maravilhoso. Não sei se os irmãos entendem, né? Que, ou seja, naquele lugar, Deus está dizendo o quê? Ó, eu estou aqui. O céu e a terra estão ligados, por quê? Porque eu estou aqui. E aí Deus aparece lá do lado dele, né? Verso 13, 14, o Senhor, ele aparece e Deus faz o quê com Jacó? Ali deitado, no sonho. Deus, ele repete a promessa que ele fez a Abraão. Ele apareceu para Isaac, repetiu a promessa. E aqui ele faz o quê? Repete a promessa de novo. Gênesis 13, 14, 15. Gênesis 12, verso 3. Gênesis 28, verso 18. Deus repete a promessa. Aí se pergunta, pastor, o que o senhor acha da pedagogia moderna? Um lixo. Que a pedagogia moderna vai dizer que repetir é errado, você não aprende. Aí você pega o texto bíblico, só o que tu encontra é o quê? Repetição. Como é que você aprende? Repetindo. Não tem como você não aprender sem repetir, meu jovem. Repita até a mão doer, aí você vai aprender. Na minha opinião, quando tirar a repetição da escola, acabou a escola. Tem que repetir, cara. Tem que repetir, até você aprender. Porque é assim que se aprende. Não tem como se aprender sem repetição. Então, o texto bíblico e a própria cultura hebraica enfatizam a repetição como sendo algo muito bom. E aqui você tem esses elementos aqui da repetição, né?
você tem Deus fala a promessa para Abraão, Gênesis 12, aí ele repete Gênesis 13, Gênesis 15, 18, 17. Ele vai repetindo a promessa. Para quê? Para que isso fique na cabeça, fique registrado. E não se esqueça da promessa. Aqui ele faz a mesma coisa com Jacó. E aí o que é mais interessante é que mesmo depois dessa repetição da promessa, Deus ainda dá um acréscimo. E aí preste atenção, verso 15 a 19 aí. Não esqueçam esses versos aí, viu? Esses versos são importantíssimos para a gente entender alguns desdobramentos que vai acontecer na vida de Jacó lá na frente. Certo? Não vou dizer que os irmãos vão ficar com raiva, mas vão ficar com raiva de Jacó. Os irmãos lembrarem desses versos aqui. Que é o Senhor prometendo, né? Verso 15. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que ele prometi. Isso aqui é Deus falando para Jacó. Deus diz para ele em sonho, não se preocupe, eu vou estar com você aqui e não precisa ter medo. E aí Jacó acorda, né, e ele pega a pedra lá, levanta a pedra e derrama azeite, né, sobre a pedra, para que aquilo dali se tornasse um marco, né, um marco onde ele viu a Deus e ouviu tanto a aliança quanto essa promessa de que Deus estaria com ele. É interessante que a frase que ele usa, né, verso 16, quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Aí, verso 19 aí, né? E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel são duas palavras no hebraico, né? É Beit, que significa casa, e El, que significa Senhor. Por isso que é casa de Deus. Então, Jacó reconhece que aquele lugar ali é o lugar onde Deus estaria dando a ele e onde Deus habitaria com o seu povo, que seria, lá na frente, né, vai ser o povo de Israel. Mas, meus irmãos, Deus ele chama a Jacó a confiar nele, né? Da mesma forma que o Senhor Jesus nos chama a confiar nele. Aqui você tem a repetição da promessa, mas além da repetição da promessa, Deus ele diz a Jacó assim, confia em mim. Você vai para Arã, você vai lá para a Mesopotâmia, para a casa do seu tio. Mas não se preocupe não, do mesmo jeito que eu estou lhe levando para lá, eu vou lhe trazer de volta. Então, é um chamado à confiança. Nesse caminho da casa, a gente aprende a confiar no dono da casa. Jacó estava ali cochilando, sonhou, o dono da casa ali apareceu. Ele disse, eu vou estar com você, eu vou com você e eu volto com você, não se preocupe. Não importa o que vai acontecer, eu vou voltar com você, eu estou com você. É a mesma coisa que o Senhor Jesus faz lá em João 14, quando ele diz para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se esquente. Creia em Deus, o Pai, creia em mim também. Eu estou indo ali, vou sofrer, morrer, vou dar um pulo ali no céu, né, preparar o lugar para nós, e eu vou voltar. É a mesma promessa. Não se estresse. Eu vou lá e volto. Se eu não fosse assim, eu não tinha dito que na casa do meu pai tem um monte de morada para todo mundo. Então eu vou lá, mas volto já. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, né? Se a gente fosse usar uma linguagem nordestina, caicoense, né? Não se turbe, né? Ou seja, não se bula, não se caqueie, não faça munganga. Vou ali, volto já, né? Se a gente fosse fazer uma tradução nordestinês do texto bíblico, né? Mas é isso. E a última lição que nós aprendemos, além de obedecer para não ser obstinado e além de confiar no dono da casa, nós aprendemos, meus irmãos, a nos comprometer com o dono da casa.
Então, além de obedecer para não ser obstinado, além de confiar no dono da casa, nós devemos também. Aqui tem uma lição para a gente. O nosso compromisso com Deus ele é individual. Os nossos irmãos presbiterianos, eles têm uma interpretação chamada teologia das alianças. Então, ele diz que todo filho de crente não é que é crentinho, não. Mas essa criança, ela está dentro da aliança. Porque os pais estão em aliança com Deus. Então, a criança, ela participa da aliança, não porque ela se arrependeu e creu em Cristo, mas porque ela está sendo criada numa família da aliança. E aí, por isso que os presbiterianos batizam as crianças. Porque em Israel, a criança era circuncidada, o menino, ao 8º dia. Significava que o menino ia servir a Deus? Não. Mas significava que ele estava onde? Dentro da família da aliança. Então, essa era uma marca que incluía o indivíduo dentro da família da aliança. No Novo Testamento, ele vai dizer que eles vão dizer, os presbiterianos, vão dizer que a circuncisão foi substituída pelo batismo. E agora inclui-se os filhos, tanto homens quanto mulheres, são batizados para fazerem parte da aliança. Né? Eu discordo dos irmãos presbiterianos nesse ponto. Né? Eu acho que eu entendo a proposta deles, eu acho interessante, mas eu não acho muito interessante fazer isso, por causa de textos como esse aqui. Porque Jacó aqui, ele era circuncidado? Era. Ele fazia parte da família da aliança? Fazia. Mas aqui ele faz o quê? Ele faz um compromisso o quê? Individual. Eu é quem tenho que me comprometer com o Senhor. Se o Senhor confirmar a tua palavra, se o Senhor fizer comigo, se o Senhor cumprir aquilo que o Senhor prometeu comigo, o Senhor será o meu Deus. E aí, o marco que Jacó faz aqui é erguer a pedra lá, né? E derramar o azeite, como sendo um marco desse compromisso de obediência com o dono da casa, que é o Senhor. E aí, ele vai para a casa do seu tio, né? Então, assim como Jacó, meus irmãos, nós devemos nos comprometer em obedecer diligentemente ao Senhor. O compromisso de obediência, ele é um compromisso que é para aqueles que são filhos. Entenda, nós não nos comprometemos com o Senhor para sermos salvos por meio do compromisso. Não. Eu vou obedecer a Deus para eu ser salvo. Não. Isso está errado. Mas se você foi salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, você se submete ao compromisso de obediência. É o contrário. Por isso que o texto bíblico em João 14, 21, né, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que você ama? Obedecendo. Então, eu amo a Jesus, mas não obedeço nenhum dos mandamentos dele. Não. Então, alguma coisa não está certa aí nesse seu cálculo, né? Então, o compromisso de Jacó, a aliança que Jacó fez com Deus foi um compromisso de obediência exclusiva ao Senhor. E pessoal, ele quis obedecer a Deus. Ele disse que Deus seria o Deus dele. Então, nesse sentido, nós também somos desafiados a nos comprometermos, como Jacó se comprometeu aqui com o Senhor, a obedecer diligentemente ao Deus que nos abençoou e nos salvou,
que ligou a terra ao céu. Um ponto aqui que deve ser levado em consideração e que não podemos nos esquecer é que o Senhor Jesus, ele é revelado aqui nessa escada, né? É interessante que o Senhor Jesus aqui, lá em João, né? Em João 1, em João 1, 20, João 1, 51, Jesus ele aparece, né, para ele dizendo lá, né, que aquela escada de Jacó, eu era aquela escada, eu é quem estava ligando o céu à terra. Então, esse compromisso, ele só é possível por causa daquilo que Cristo fez, pela ligação entre o céu e a terra, por meio de Cristo Jesus. Então, todo esse comprometimento de Jacó com Deus tem a ver com aquilo que viria, no caso, com aquilo que o Senhor Jesus veio e fez por nós, né? Nos ligando novamente ao Pai. Daí a necessidade de nos comprometermos diligentemente com o dono da casa. 3 aplicações aqui para a gente encerrar. Primeiro, ou nos submetemos a Deus ou nos sujeitamos ao pecado. Não tem como ter um meio termo aí. Se eu me submeto a Deus, eu consigo resistir ao pecado. Se eu me submeto ao pecado, eu me afasto de Deus. Não tem um meio termo aí, não. Eu sei que no nosso tempo existe uma coisa chamada, mas pode ser um meio termo. Não, não tem meio termo. Ou nos submetemos a Deus, ou nos submetemos ao pecado. Não tem como as duas coisas estarem ao mesmo tempo. Confiar em Deus, meus irmãos, é um aprendizado diário, e isso é ter fé. Cuidado com aquelas pessoas que dizem, eu tenho fé, Deus me disse para eu pular de um prédio de 50 andares. Não, o nome disso é doidiça, né? Fé tem a ver com você vai caminhando com Deus e à medida que você vai caminhando, você vai aprendendo a confiar em Deus. Você vai ver que Jacó fez esse compromisso aqui, mais na frente Jacó vai pisar na bola. Jacó vai duvidar do que ele mesmo tinha prometido. Mas depois, mais na frente um pouquinho, você vai ver Jacó firme, maduro na fé. Então isso significa o quê? Que a nossa fé ela vai amadurecer na medida que a gente vai se aproximando de Deus, vai conhecendo mais da sua palavra e vai vivendo mais para a sua glória. Em último lugar, empenhe-se em obedecer a Deus e faça esse voto. Deus, eu quero aprender a obedecer ao Senhor. Eu quero resistir ao pecado. Ore assim, faça esse voto ao Senhor. Diga, Deus, eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero viver mais para a tua glória. Eu quero refletir a glória do Senhor para que esse mundo brilhe, para que esse mundo veja a luz do Senhor brilhando em mim. Então é um compromisso. Comprometa-se hoje com o Senhor a andar mais obediente na sua presença. Assim como Jacó aqui nos deu esse exemplo. Amém?